Nós te damos graças, ó Pai querido, por estarmos em Tua presença mais uma vez. Estamos felizes de estarmos aqui. Estamos felizes de estar com o Senhor. Estamos felizes, ó Pai amado, porque nós existimos, ó Deus, somos família, somos Teus filhos, e isso é obra do Senhor. Pai, ainda que haja dor no nosso coração por não podermos estarmos, ó Deus, amado, fisicamente juntos, ó Deus, e nos abraçarmos, nós te louvamos porque o Senhor é o mesmo Deus, e nessa situação o Senhor não mudou em nada, mas Tu controla e dirige cada situação, e nós te agradecemos por isso. Orienta-nos então, ó Deus, na Tua palavra, que ela forma que ela cumpra mais uma vez este propósito pelo qual ela é enviada, quando nós podemos partilhar dela, ó Deus, na dependência do Senhor. Colocamos-nos, bem como todos aqueles que ouvirão essa partilha, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 5, eu vou usar como introdução esse tema, depois nós vamos para a leitura na qual nós vamos trabalhar hoje juntos em nome de Jesus, amém? Mas o Apocalipse 5 nos servirá como introdução, como base dessa palavra de hoje. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava sentado no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. As pessoas entendem, quem estudou, que quem tem o poder normalmente escreve a história, né? Então, as versões daquelas pessoas que estão no poder e as informações que muitas vezes nos chegam, vêm na ótica daqueles que têm o poder, porque eles têm o livro e escrevem da forma que querem, ou que pensam que estão dominando, ou que pensam que estão controlando, ou que pensam que estão tomando decisões sobre uma nação, sobre uma cidade ou sobre indivíduos. Eu quero dizer para você que a tua história e a minha história, ela tem alguém que a escreve. Não são homens que escrevem a nossa história. Amém? A sua história não acabou. A minha história não acabou. Amém? Essa história não chegou no final. Nós lemos que o Cordeiro, Jesus é aquele que tem o poder, que pega um livro e há selos colocados sobre o livro. Jesus, ele vai arrancando todos os selos, porque quem escreve a história, quem tem poder sobre a história é Jesus Cristo. Amém? E ele conhece a tua história. Então não importa o que estão dizendo por aí ou como é que você acha. Eu preciso, dizer para você, chamar a sua atenção neste momento, que a sua história não terminou, que o seu final será um final feliz. Amém? Que há alguém escrevendo, alguém te acompanhando, alguém olhando, que é o Senhor da história. Amém? Nós vamos refletir uma história contada, e dentro dessa história nós não temos
exposto, não há uma dimensão de domínio de doutrinas, não está sendo abordado dentro da história que nós vamos ler, dentro deste livro na Bíblia, não há um tratado de teologia do apóstolo Paulo. Ele não trata de elementos da fé, aquele que normalmente ele trata nas suas cartas. Ele não vai trabalhar com a questão, talvez, de heresias, mas enfim, é o único documento no Novo Testamento que trata de relacionamento pessoal. Dentro de um contexto, ele vai tratar exatamente, é a única carta prática de um convívio, de uma situação que existe, e as lentes é interessante que nós podemos olhar, embora essa carta tenha escrita de uma forma particular, ela é uma carta também aberta à comunidade e a uma situação que está acontecendo pessoal, mas a carta ela é aberta para que todo mundo possa acompanhar uma situação que veio à tona, e agora, diante do conflito ou diante dessa situação, qual é a atitude? As lentes, elas se voltam para esses personagens, para uma realidade, para ver qual a atitude que eles vão tomar. Amém? Vamos continuar abrindo. Nós vamos ler agora em Filemon, tá? A carta do apóstolo Paulo a Filemon. Estaremos lendo a partir, como basicamente é uma carta única, nós não temos capítulos, mas é uma carta com um único capítulo. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Diz o seguinte: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia eu peço-te antes por caridade, sendo eu como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, eu peço-te por meu filho Onésimo, que eu gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim ele é muito útil, e eu te tornei a enviá-lo, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem eu quisera conservar comigo, para que por ti me serviste nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas fosse por voluntariedade, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que depois você o retivesse para sempre, já não como escravo, antes mais do que um escravo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Nós vamos refletir sobre, entendendo quem é o Senhor da história, quem escreve, quem digita, quem redige documentos. Glória a Deus. Nós vamos tratar, vamos usar o tema da nossa prédica: irmão na fé e irmão na carne. O contexto que nós estamos vendo, que se dá essa situação, essa carta foi escrita basicamente no ano 60 da era cristã. O Império Romano dominava o mundo e fato de que o mecanismo de controle do Império Romano, a economia, a cultura, a política, tudo que havia dentro do Império Romano, ele existia por causa unicamente da mão de obra escrava. O processo de escravos, qualquer pessoa, menos um romano, poderia ser escravo. Qualquer pessoa poderia se tornar escravo, menos um cidadão do Império Romano. E nós temos em si a situação de uma carta endereçada por Paulo, que estava preso, em uma das cartas da prisão, que
que Paulo escreve, e Paulo ele conhece um escravo foragido chamado Onésimo, e dentro da prisão, ali Paulo gera Onésimo em Cristo. O Onésimo passa por um processo de novo nascimento, só que Onésimo, ele conta a história da vida dele para Paulo. Ele fugiu do seu dono. Quem é o dono? Dentro desse contexto, era comum essa questão de algumas pessoas terem escravos ainda dentro da sociedade, e Paulo, o desafio aqui é que se levasse Onésimo de volta para sua casa. Quem é o dono de Onésimo? O dono de Onésimo se chama... A carta é endereçada para Filemão. Filemão é um dos líderes da igreja de Colossos. E interessante que é um homem que Paulo enaltece a fé, enaltece o amor, enaltece a liderança, enaltece a caridade e a forma que ele lida na igreja. Mas Onésimo fugiu de Filemão. E agora Paulo está dizendo, olha, volta Onésimo, volta e leva essa carta e fala com Filemão, você precisa voltar para casa, porque a sua situação precisa ser resolvida. Mas há um desafio também, porque o preço da fuga de um escravo era a morte, ou a decapitação, ou a lesão, ou podia chicotear, bater, enfim, o resultado de uma pessoa que fugia era horrível. Então, dentro disso, eu quero chamar você para refletir na nossa vida a questão do que aconteceu primeiro dentro da cadeia, a experiência de como nós vemos uma pessoa. Esse Onésimo, ele é escravo, sim, mas agora ele é liberto no Senhor, porque Onésimo, ele nasceu de novo. Onésimo, ele se tornou irmão do apóstolo Paulo, e agora ele vai ter que voltar, porque ele fugiu de Filemão. Ele vai ter que voltar lá para Filemão, que é um dos líderes da igreja dentro desse contexto, e há uma recomendação do apóstolo Paulo para Onésimo, que ele voltasse, porque ele tinha que resolver as suas pendências com Filemão. Mas há também uma carta para Filemão, há uma orientação para Filemão, que agora que Filemão ele enxergasse uma coisa que tinha acontecido na vida de Onésimo, ele se tornou um irmão na fé. Paulo diz, ele é meu irmão, e diz também, ele é teu irmão na fé agora. Só que quando uma pessoa, nós nascemos de novo e nos tornamos irmãos na fé, existe um outro elemento que vai conosco dentro de um cenário de transformação. Quando nós nos identificamos como irmãos da fé, há também uma chamada para que nos identifiquemos também como irmãos na carne. Mas essa questão de entendermos que somos irmãos na carne, perceba o confronto e a dificuldade que estava dentro de um contexto escravocrata, onde a igreja ela nasceu dentro desse sistema. E Filemão, ele é chamado para ver além de um domínio, além de um sistema, além de um controle, além de um poder que caracterizava a sociedade. Todo mundo estava dentro dele. E Filemão, ele é desafiado, ele é chamado de uma forma prática a olhar para Onésimo de uma outra maneira. Agora, ele também é teu irmão na carne. Mas, meus queridos, chamar um escravo foragido, ok, ele nasceu de novo, já é irmão na fé. Agora ele vai se tornar também, chamar Onésimo de irmão na carne, era simplesmente dizer, Onésimo, a minha mesa, ela é tua mesa. A minha comida é tua comida, a minha família, ela é tua família. Nós somos família em Cristo, tudo nos é comum nessa vida, e eu te aceito, venha para dentro de casa, o nosso convívio será em comunhão, nós vamos andar juntos agora daqui para frente, e você é bem-vindo novamente. Então, irmão na fé, mas o desafio de Filemão, a ação que se esperava de Filemão,
porque eu não posso fazer ninguém irmão meu na fé, porque isso não depende de mim, não depende de você, depende de Cristo que nos chamou e nos trouxe novamente. Agora, tratar uma pessoa que é irmão na fé como irmão na carne, aí é outra coisa, depende da forma que nós olhamos as pessoas. E Jesus, ele vai, na sua humanidade, ele vai nos convidar a enxergar todas as pessoas que foram geradas no Cristo, como também irmãos na carne. Mas esse é o nosso desafio, esse é o nosso limite, porque nós nem sempre nos apercebemos que nós não estamos tratando com as pessoas à nossa volta, na verdade, como irmãos da carne, porque nós temos os nossos preconceitos, nós temos os nossos limites. Antes de chegarmos na comunidade da fé, nós viemos de fora, nós viemos dentro de um contexto de família, que tinha a sua própria história, que tinha as suas próprias manias, que tinha a forma e a tratativa que lidava com as limitações, e nós pegamos isso na escola, na faculdade, onde nós estivemos. Isso trouxe uma força muito grande sobre nós, e nós entramos dentro da igreja, e a igreja é o lugar da mesa que é comum. A igreja é o lugar onde a comunidade da fé, ela vive. Mas como nós enxergamos? O Salmo 19, versículo 12 diz o seguinte: quem pode entender os próprios erros? Senhor, expurga-me dos erros que me são ocultos. Me ajuda, porque a nossa limitação, irmãos, é achar que nós estamos trabalhando, que nós estamos fazendo o melhor, que nós estamos olhando, que a nossa ação é voltada para um campo de visão, que nós temos nitidez do que nós estamos enxergando. Mas o salmista aqui, no Salmo 19, está dizendo o seguinte: Senhor, ó Deus, me ajuda. Quem pode me fazer entender os meus erros, Senhor? É o Senhor que pode me fazer compreender os meus próprios limites. E eu te peço, Deus, porque me tira, Deus amado, desses erros que eu nem enxergo, que eu estou cometendo. Expurga-me, Senhor, tira de mim os erros que são ocultos. Eu estou fazendo coisas, eu não estou percebendo, eu estou ferindo, eu estou machucando pessoas, e outras pessoas me ferem, mas eu não entendo que eu estou fazendo isso. Então, Senhor, me ajuda a entender isso. Há uma situação que eu acho interessantíssima, quando algumas pessoas levam ali um cego, tiram o cego de Betsaida, e ele é curado fora de Betsaida, e Jesus cura ele, e depois pergunta para ele o que ele estava vendo, se havia clareza nos seus olhos, e aquele cego diz o seguinte: eu vejo os homens, mas eu vejo os homens como árvores. E percebam uma dificuldade que pode existir entre nós, quando nós não enxergamos aquilo que nós devíamos ver. Nós temos dificuldade de enxergar exatamente da forma que Cristo desejaria que nós devíamos enxergar a situação. E agora há uma situação: Onésimo, irmão em Cristo, voltando para casa, deveria, dentro de um contexto de fé, ser aceito dentro de uma mesa que lhes é comum. Essa é o desafio. E agora, dentro de um sistema do mundo que nós vivemos, que diz para fazer o contrário, o que é que nós vamos fazer? Predominará em nós o amor do Cristo na maneira que nós lidamos com as pessoas? Ou simplesmente nós somos irmãos na fé e nós não percebemos o sofrimento e as dificuldades? Deixa eu dizer uma coisa para você. Veja, como é que nós enxergamos as pessoas? Como é que o mundo se enxerga, sendo nós humanidade? Perceba a forma que Jesus Cristo, ele via as pessoas. Jesus, ele viu a multidão, ele olhava: eu não quero despedir, eu não quero mandar elas embora, elas estão com fome, eu acho que elas vão passar mal, elas vão desmaiar no caminho, essas pessoas têm fome. Então Jesus via pessoas como pessoas que tinham necessidades. Jesus olhava: eu vejo essas pessoas como elas têm fome, eu vejo essa multidão como ovelha que não tem pastor, eu vejo que elas estão doentes, eu vejo que elas são discriminadas, eu vejo que elas não têm direito algum. Entende? É a forma que Jesus via, ele se compadecia, ele andava dentro, dentro da família, dentro das casas, ele fez o trabalho
trabalho dele basicamente na periferia de Jerusalém, ele não esteve no centro atuante, mas Jesus ele gostava de visitar aonde havia dificuldade. Jesus não fugia ou isolava ou excluía as pessoas que padeciam, que estavam passando por dificuldade, por adversidade, furtadas, roubadas no seu próprio direito. Jesus fazia questão de estar com elas, porque quando nós visitamos, meus queridos, dentro de um contexto de periferia, dentro de um contexto que ainda algumas pessoas chamam de favelas, de pessoas que moram muito longe, irmãos, nós precisamos ouvir essas pessoas, que elas têm uma história para contar. Elas têm uma história para contar, elas têm uma história de sofrimento, elas têm uma outra forma de lidar, e nós precisamos sair de nós mesmos. E alguém essa semana, falando com a minha esposa, disse para ela o seguinte, né? Eu quero saber, eu preciso me ver na tua situação, eu quero me enxergar na tua luta, eu quero me ver naquilo que está acontecendo. E o convite do Senhor é exatamente para isso. Nós precisamos nos ver na situação daquilo que a pessoa está padecendo. Amém? Saber da situação dela, visitar, conversar, sabe, ligar para ela, saber os limites, porque uma coisa é ser irmão na fé, a outra coisa é ser irmão na carne. Mas se nós não nos identificamos na verdade e na carne, nós negamos na verdade que nós somos irmãos na fé, porque não há uma resolução. E a gente vai perceber que para chegar ao ponto de ser irmão na carne, algumas coisas têm que acontecer entre nós, uma aceitação, um partir de pão, uma mesa comum, chorar com ela, saber o que está acontecendo. Jesus ele dizia, olha, quando vocês visitaram um doente, vocês me visitaram. Quando vocês visitaram um preso, vocês me visitaram. Quando você deu água a um desses pequeninos, vocês me deram água, e vocês não vão perder nada. Então nós enxergamos na verdade as pessoas, o Cristo. Então o nosso convite, o nosso desafio é olhar para as pessoas não no contexto do que elas são. Alguém nos separou, eu não sei onde começou a história, que diz que eu sou branco, que aquela é preta, que o outro é índio, e fizeram uma guerra e nos separaram. Mas eu amo Jesus porque ele disse que não tem mais isso, entende? Não tem barreira de separação mais, não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre, não tem judeu, não tem grego. Nós somos uma grande família, entende? Mas nós temos que transformar isso numa realidade, entende? Na verdade, porque nós somos irmãos na fé, sim, Jesus nos fez irmãos na fé, mas irmãos, nós precisamos trabalhar para sermos também irmãos na carne. Precisamos chorar, precisamos compadecer, precisamos saber o que está acontecendo. E que eu acho tão lindo nessa carta, o apóstolo Paulo, ele não usa da autoridade dele de apóstolo, ele não se dirige a Filemão enaltecendo a condição de poderio que havia também em Filemão. Aqui, irmãos, o que existe aqui é uma tratativa de iguais para iguais. Aqui nessa carta não tem título. Ninguém se dirige a ninguém por causa de título. Aqui não existe título, porque em Cristo não tem título. A única pessoa que é enaltecida como Senhor aqui, como Kyrios, é a pessoa de Jesus, porque Ele é o Senhor. Mas fora Ele, todos nós somos iguais. Nós somos irmãos na fé e irmãos na carne, entende? Então Paulo, ele vai se relacionar, ele vai conversar, e a carta, toda a tratativa aqui é baseada naquilo que Jesus Cristo fez por nós e nos tornou um. Então, além de vir para Filemão, será que o poder do amor, o poder do ágape, será que o poder da fé, será que o poder do novo nascimento é capaz, irmãos, de vencer uma estrutura, é capaz de vencer um sistema, um processo que nós temos dentro de uma sociedade que muitas vezes tende a nos separar? Filemão, ele dá essa resposta. Se você for lá a ler uma carta que foi escrita um tempo depois, lá na igreja de Colossos, provavelmente lá, Paulo escreve para eles, lá no capítulo 4, está dizendo, manda saudações para Onésimo, um fiel cooperador na obra de Deus, um ajudador, uma pessoa, e Paulo enaltece
a figura deste Onésimo. Então nós vamos perceber que Filemão, irmãos, dentro de uma estrutura, Filemão se tornou irmão na carne de Onésimo. Ele partilhou a mesa e aquilo que ele tinha lhes era comum. Sabe, irmãos, é muito fácil fechar a porta e louvar a Deus muitas vezes pela porção que nós dividimos. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem nos ensinado a olhar, entende, para os nossos irmãos na carne e saber que existem situações de luta, que a adversidade, que a pobreza, que há coisas, mas nós somos povo de Deus, amém? Nós somos gerados em Cristo Jesus e nós podemos nos abraçar e a nossa mesa, ela precisa ser uma mesa comum todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado em nome de Jesus Cristo para mudar toda essa estrutura que existe e reconhecermos que muitas vezes nós não somos perfeitos, mas estamos num processo de mudança. Nós pedimos ao Senhor, Senhor, ó Deus, quem pode me mostrar os meus erros? Quem tem poder de mostrar as minhas limitações? Senhor, me ajuda a vencer, mas também me livra, Deus amado, daquilo que me é oculto, dos erros que às vezes eu estou cometendo e não estou enxergando que estou fazendo mal. Me ajuda, Deus, a ser um irmão na fé, mas me ajuda também a ser um irmão na carne. Me ajuda, Deus, a abraçar, a ser abraçado e a construir, na verdade, essa história no Cristo, porque só Ele pode fazer isso. E amém, quando nós lemos lá Apocalipse capítulo 5, tratava exatamente daquele que é o Senhor da tua história, que é o Senhor da minha história, e da mesma forma que foi registrado uma ação de uma existência, de ser humanidade, irmãos, quando Onésimo se encontra com Filemão e Paulo está junto, ali o poder, o amor, a verdade se sobressai a um sistema colocado em uma bela de uma resposta, sabe, um conceito maravilhoso, uma resposta do Senhor é dada e os homens então respondem, porque estão em Cristo, então também são irmãos na carne, amém? É o chamado para mim e para você hoje. Nós precisamos olhar, avaliar nós mesmos, como é que Jesus enxergava. Eu fico pensando, Onésimo, ele foge da casa de Filemão, ele é escravo, ele não tem direito a nada, ele simplesmente foge. Quando ele volta, Paulo diz, olha para ele como as minhas entranhas. Paulo diz, olha para ele, Filemão, quando ele entrar na tua casa, olha para ele como você estivesse me vendo, Filemão. Se nós pensarmos que Paulo um dia, ele também escreveu, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o que Paulo está dizendo para Filemão, Filemão, olha para Onésimo, é como se você me olhasse, mas mais do que isso, olha para Onésimo, para esse escravo, olha para ele como se eu estivesse vendo Jesus Cristo. Olha para o teu irmão na carne, como se você estivesse vendo Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio, irmãos, nesses dias. Amém? Olhar, porque nós somos irmãos, mas precisamos nos tornar ainda mais irmãos na carne, admitir as nossas dificuldades e abraçar, não importa a condição que a pessoa esteja, as lutas, essa questão de algo tão belo que Deus fez por nós. Amém? Deus nos fez alguns brancos, Deus fez alguns pretos, Deus fez alguns amarelos, Deus fez algo. Irmãos, que lindo que é Deus, como Deus coloriu a terra, como Deus, irmãos, é um poeta, como Deus é tão bonito, Ele fez algo tão lindo, e Deus, quando Ele olha, Ele vê irmãos na fé, Ele vê irmãos na carne, é uma grande festa, e todo mundo chora, e todo mundo divide, a mesa é uma mesa comum, entende? A gente vencemos os preconceitos, nós vencemos aquilo que nós trazemos dentro da nossa própria casa, de onde nós viemos do mundo, e entramos dentro da comunidade de fé, e aí a gente se abraça e fala, você é meu irmão na fé, mas mais ainda, você é meu irmão na carne, e a gente se abraça, e a gente se respeita, e a gente chora, e a gente quer saber da história dessa pessoa, a gente liga, e o teu filho, e a tua filha, e aquele bebê que nasceu, como é que tá, e a sua luta. Ai, irmãos, que lindo é ser também um irmão na carne. E hoje,
Esse é o nosso convite. Deus, nos ajuda a ver os nossos próprios erros e, Senhor, sonda-me, expurga dos erros que me são ocultos, daquilo que eu não estou vendo, que eu estou realizando, Senhor. Faz isso por mim, faz isso em mim, faz isso em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós vamos orar. Obrigado, Deus, por Tua palavra. Obrigado porque somos irmãos na fé. E eu creio, Deus, nós também somos irmãos na carne, Pai. Nos ajuda a ver essa realidade de transformação e vivermos este poder de transformação. Abençoa cada um dos Teus filhos que nos acompanharam, ó Deus, que sejam transformados à imagem e semelhança de Cristo, ó Deus, como cada um de nós. Ó Deus, que seja uma noite, que vidas se voltem para o Senhor. Ó Deus, que vidas nasçam de novo, se reconciliem, seja uma noite de perdão, uma noite, ó Deus, de começar novamente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Uma boa semana em nome de Jesus.